Fala, acompanhantes do canal do Broker, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um vídeo e o tema de hoje é motivação. Mas, antes de começar esse vídeo, não se engane, tá? Não é mais um vídeo aqui motivacional do YouTube para que você, por exemplo, alcance seus objetivos, né? Que eu te ensine a alcançar seus objetivos, tá? Mas eu quero trazer um pouco do ponto de vista de onde você deve começar a procurar aí a solução para os seus problemas, ok? Não vai ser só um vídeo de YouTube para recomendação. O Vitor vai me recomendar alguma coisa para eu poder encontrar um propósito, um caminho de vida. Não é dessa forma, tá, pessoal? Eu vou falar um pouco sobre esse tema de motivação e também trazer mais para nossa realidade. E falar de motivação muitas vezes é um clichê, principalmente quando você joga lá no YouTube, vídeo motivacional do ano, né? Você vai encontrar uma série de vídeos aí no YouTube que vão falar o quanto a vida bate em você, o quanto ela vem e dá uma porrada grande, quantas vezes você precisa se levantar, que você precisa às vezes ser muito resiliente, né? Às vezes tem vídeo também que mostra que mensagens assim, você precisa encontrar o seu propósito, né? Você precisa viver o dia um dia de cada vez, né? Viver às vezes como se fosse o último dia, ou então como se o dia fosse o único, ou às vezes que a vida é muito bela, que você precisa parar e apreciar isso. Enfim, vários tipos de vídeos motivacionais mesmo que você consegue encontrar. Enfim, mas aí você vendo esses vídeos, você vê que nenhum traz uma solução. Eles ficam mais instigando você, que você tem que continuar e que a vida é assim mesmo, que você vai passar por vários fracassos e que tem que se levantar e etc, né? Mas ninguém traz assim uma solução para suas frustrações momentâneas ali, né? E nem uma solução imediata também para como você deve lidar com esses sentimentos, com essas sensações, porque às vezes você está tão desmotivado que você se sente um cocô mesmo. Fala, poxa, eu não sou nada, tudo que eu tento fazer eu dou errado, enfim, né? E nenhum deles te traz uma solução do que você deve fazer. Eles tentam ali resgatar emoções, né, de acordo com cada vídeo, para que você viva ali mais um dia e consiga viver mais um dia, mas nenhum para trazer uma solução para ir na raiz do problema, né? Uma coisa que eu sei, e eu posso dizer aqui claramente, é o que? A gente tem uma tendência muito grande a seguir, às vezes, padrões, né, e exemplos. Por exemplo, os filmes que a gente vê, né, principalmente aí esses filmes que são sempre finais felizes e tal, né, eles às vezes nos dizem como que a nossa vida deve ser, né? E muitas vezes você vê a vida ali no vídeo como está acontecendo e você quer uma igual para você. Mas nem sempre na realidade é aquilo que acontece. Aí a gente acaba se frustrando. Mas a gente se baseia muito nesses padrões, né? Às vezes nossos pais mesmo dizem assim, qual que é o melhor caminho que você deve seguir, né? De acordo com a percepção deles. E eles têm uma percepção de mundo que vale a pena, claro, observar, né? Analisar, mas nem sempre é a mesma percepção que você tem, né? Então a gente fica criando às vezes expectativas em cima das coisas que eles falam e a gente acaba se frustrando muito quando a gente não alcança essas expectativas, né? Por exemplo, outro exemplo aqui, o mercado de trabalho, às vezes ele diz pra gente o profissional que a gente deve ser, né? Os líderes em quem a gente tem que se basear. A gente já vem estudando, sei lá, durante a faculdade, história dos líderes, etc e tal, e a gente se baseia muito nisso, né? Dentro da nossa cabeça a gente acaba criando vários tipos de padrões e que a gente acaba seguindo meio que involuntariamente. E quando a gente não alcança todas aquelas expectativas que a gente cria baseado nos padrões, né, durante a nossa fase de formação, e a gente cai na real, né, traz assim para nossa realidade, as coisas não vão acontecendo da forma que a gente imagina, faz com que a gente sofra, né, e às vezes se desanime, se desmotive. E aí vem todo aquele papo, né, sobre encontrar motivação, e aí você começa a procurar lá no Google o que eu preciso para me motivar, como que faz isso, como que se chega, né, nessa motivação, estou precisando me motivar para trabalhar, para fazer minhas coisas, enfim. Você começa a pesquisar aquilo e você encontra muito sobre encontrar sua própria motivação, seu próprio propósito, sentido de vida, blá blá blá, um monte de coisa, só que ninguém explica direito o que é e nem como encontrar isso.
né? Você vê diversos artigos, diversos vídeos, mas ninguém sabe ao certo o que é. E realmente não existe um caminho para isso, né? Não tem uma base teórica que você possa seguir. Agora eu sei encontrar a minha motivação. Isso na realidade não existe, né? Até porque assim, cada um é cada um, né? Somos seres diferentes, nós temos personalidades diferentes, temos criações diferentes, né? E às vezes uma coisa que funciona para mim não é a mesma coisa que funciona para você na realidade, né? Eu sei o quê? Que existem milhares de especulações sobre esse assunto de motivação. Eu não sou nenhum psicólogo, né, para te dizer o que você precisa para se motivar, mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é um ponto de vista diferenciado para que você possa refletir sobre esse assunto. Para mim, as respostas sobre essas perguntas difíceis sobre a vida que a gente tem muito, para que a gente veio aqui, qual que é o nosso propósito, né? Como que eu me motivo, enfim, são perguntas muito difíceis e que a gente faz normalmente desde muito novo. A gente nunca, o que eu quero fazer na faculdade, o que eu quero ser quando crescer, são perguntas muito difíceis, né? E que envolvem muitos fenômenos aí emocionais, biológicos, sociais, fatores aí de crescimento, né? Fatores de criação, enfim. Só que eu acredito que essa busca ela pode ser iniciada dentro de você. Como dentro de você, Vitor? Com autoconhecimento. Né? Investir em autoconhecimento é muito libertador para a gente. Por que é libertador? Quando você começa a entender mais profundamente, né, esses fatores, sobre o que gira em torno de você, os seus pensamentos, etc., né? Isso te ajuda muito no seu caminho, te ajuda a ter uma percepção macro, né? E que pode te levar a encontrar um propósito, pode te levar a te direcionar para um caminho. Esses dias eu ouvi um podcast muito legal e eu quero trazer essa forma de se autoconhecer para vocês também. Esse podcast ele falava muito de marca pessoal, de branding, né, e autoconhecimento. Eu achei bem peculiar e quando eu testei ele, né, eu coloquei ele na folha de papel, fiz uma análise e fui desenvolvendo o método, eu vi que fazia muito sentido para mim. E eu quero trazer para vocês aqui porque às vezes também pode fazer sentido para vocês. Ele é um método muito simples e rápido, tá? Ele envolve uma folha de papel e uma caneta. Então, você numa folha de papel em branco e com essa caneta, você vai desenhar como se fosse uma timeline da sua vida. Essa timeline você pode considerar 10, 20, 30, 40 anos, enfim, eu vou explicar um pouco mais. Do lado esquerdo nessa timeline, onde tudo vai começar, você vai colocar a data onde você começou a fazer as suas decisões mais difíceis, né? As primeiras decisões mais difíceis. O que eu quero dizer assim com decisões mais difíceis? São decisões mais importantes mesmo, que passaram, né, para a sua vida e que o ponto onde você começou a ter mais responsabilidades, né, sobre essas decisões. Como, por exemplo, um trabalho, sei lá, um casamento, né? Enfim, são assim, é onde você começou a ter percepção sobre essas decisões mais difíceis, né? E são decisões assim, onde começaram a pesar mais. O quê? Coisas que você decidia, por exemplo, poxa, eu decidi fazer essa faculdade. Você carrega aquele peso daquela decisão, porque às vezes você não sabe se é aquilo mesmo que você, né, quer, enfim. Mas é uma decisão importante para você e que leva um peso e que você teve que sofrer com aquela consequência daquela decisão. Então, quando eu falo uma decisão difícil e importante, são realmente aquelas decisões que trouxeram peso para você e você precisou lidar, né, com isso ao longo da vida. E do outro lado, né, a ponta direita dessa timeline vai ser a data de hoje. Bom, então a gente montou a nossa timeline, tem ali, né, a data aproximada de quando você começou a tomar as decisões mais difíceis e importantes da sua vida e você ali no final da timeline tem os dias de hoje, beleza? O que eu quero que vocês façam agora? Listem dentro dessa timeline 5 situações de sucesso e 5 situações de fracasso. O que você vai fazer com elas? Né? Você, poxa, listei ali as 5 situações de sucesso. Vou dar exemplos aqui. Situações de sucesso. Às vezes eu, sei lá, passei na faculdade e me formei, é uma situação de sucesso. Consegui meu primeiro emprego, outra situação de sucesso. Na situação de fracasso, poxa,
perdi o emprego, né, naquele momento por conta de tal coisa, né, uma situação de fracasso, por exemplo. Ou então, fechei uma empresa porque discuti com meu sócio, ou então levei à falência, outra situação de fracasso. O que eu quero que você faça com essas situações? Quando você começa a analisar, você percebe que entre as situações, quando você compara ali as 5 situações de sucesso que você teve, vão ter pontos que eles se repetem, como se fossem ciclos mesmo, né? Quando você analisa cada situação de sucesso, você identifica alguns pontos que se repetem mesmo. Sei lá, por exemplo, eu consegui passar na faculdade porque eu tive muita determinação, compromisso, foquei, enfim. O próximo sucesso, eu consegui um emprego porque eu tive muito compromisso, foquei, fiquei mandando currículo ao invés de fazer tal coisa. Né? É um ponto repetitivo que eu identifiquei ali, que foi o foco, o compromisso, né? Disse não para certas coisas naquela fase da vida, e aí eu acabei atingindo o sucesso. Né? São pontos que se repetem. Isso também acontece no fracasso. Quando eu, sei lá, perdi o emprego, foi por conta de uma situação que eu fiquei defendendo muito a injustiça e isso, né, me levou a falar várias coisas que não cabia em certos momentos, a estourar, enfim, e aí eu acabei perdendo o emprego. Em outro ponto de fracasso, o que eu identifiquei? Que eu levava também, né, se repetiu esse ponto, eu levava muitas questões de injustiça, o que levou a discutir com o meu sócio, e aí a gente brigou e acabou tendo que fechar a empresa, entendeu? Então, quando você analisa, você percebe que muitos pontos eles se repetem como se fossem ciclos, a gente vai repetindo isso ao longo da vida. Entender isso e enxergar isso, né, é olhar para si mesmo e poxa, isso aconteceu por conta de tais coisas que eu fiz, entendeu? Isso te ajuda muito a avaliar a situação. É muito bacana quando você monta esse timeline e você vê realmente na prática que existem pontos ali que você precisa mudar. Principalmente quando a gente identifica ali dentro do fracasso, a gente percebe o quê? Que se a gente tivesse tomado uma outra atitude, tivesse feito diferente em algum ponto, alguma coisa assim, talvez a gente não tivesse fracassado. Né? Então é bem legal esse método de autoavaliação, é isso que traz mesmo, é você colocar um timeline, analisar algumas situações da sua vida e identificar aqueles pontos repetitivos que te levaram para isso, tanto no sucesso para você continuar repetindo nas situações atuais da sua vida, quanto no fracasso para você observar e ver pontos de mudança mesmo, o que você precisa fazer diferente para que você obtenha um resultado diferente. Isso serve também na questão de motivação, porque às vezes a gente tem o fracasso, a gente acaba se desmotivando, né? E poxa, isso acarreta em um monte de coisas. Vamos fazer diferente para que a gente consiga entender aí um pouco mais sobre o que motiva a gente, né, na parte do sucesso e o que a gente pode fazer diferente para a gente também não levar a esse resultado do fracasso. E essa timeline inteira, quando a gente analisa de uma forma macro, isso também te traz pontos que podem fazer você analisar a sua vida de uma forma completa e inclusive encontrar propósitos, né? Porque você está analisando de fora aquelas situações, você fala, poxa, eu me dei tão bem aqui, quem sabe eu não posso utilizar esse talento para poder encontrar o meu objetivo de vida, entendeu? Então, quando você analisa tudo, você acaba também tendo outras percepções e pode levar aí a encontrar um propósito diferente que você não estava enxergando quando você fica preso dentro dos processos, dentro da sua rotina ali diária. Durante essa análise também você começa a estabelecer alguns fatores, você começa a enxergar, né, ter uma percepção maior sobre alguns fatores que te levaram a ter tanto sucesso às vezes, quanto também às vezes te levaram ao fracasso, né? E com esses fatores você vai identificando, sei lá, alguns fatores geradores de motivação, outros que podem, sei lá, te levar a seguir um caminho de propósito. Então o primeiro passo que eu acho que você deva seguir aí é realmente olhar para dentro e analisar de uma forma crítica mesmo. Então o primeiro passo que eu acho que você deve seguir em direção ao seu futuro, na busca de propósitos, motivação, etc., é você realmente olhar para dentro, entender o seu passado, entender
o porquê que você tomou alguns direcionamentos na sua vida, né? E o que pode ser melhorado também, o que você pode aproveitar de pontos positivos e o que você pode também retirar de pontos negativos, tá? Eu considero esse o primeiro passo, beleza? Para depois você começar a ter uma análise de comportamentos e começar a efetuar mudanças, enfim, ter uma percepção um pouco mais macro e ir aí para um caminho um pouco mais claro sobre propósito, motivação, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilhe com quem precisa ouvir um pouco sobre esse assunto, beleza? Se inscreva aí no canal, ative o sininho e eu agradeço novamente por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo e até a próxima. Esperar passar o avião, né? Que pelo amor de Deus. Enfim, mais um avião passando. Poxa vida. Corta, né? E poxa vida. Rota de avião aqui agora. Né? Você vai pegar o papel, vai fazer uma timeline. Ih, caralho, corta. O que eu preciso para me motivar? E tem avião passando. Caraca, tá confuso isso aqui. Esses dias eu ouvi um podcast muito bacana, pelo amor de Deus.